Eu não comecei como começaria um apresentador de telejornal. Boa noite, são 6 horas e 30 minutos, começo aqui agora. Não, eu comecei assim, boa noite, são 6 horas e 30 minutos, começo aqui agora um jornal vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é. O cara estava em casa e falou, meu Deus do céu, o que aconteceu agora? Começou a mudar o jeito de você levar a informação para as pessoas, né? O dinamismo era outro. Olha, hoje eu tô aqui com jornalista, locutor, repórter, ator, foi até vereador, um dos idealizadores e âncora de um dos jornais de mais sucesso do Brasil. Vou mostrar hoje, na internet, a vida como ela é. Aqui e agora. E aí? Como é que você tá? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, e você? É um prazer enorme estar com você aqui, né? Sempre que a gente bate papo, e a gente bate papo de uma coisa que a gente gosta, né? A gente só corre um risco, né? Sair daqui 5 horas da manhã, porque né, você gosta, acaba batendo papo. Então é um prazer enorme estar com você aqui. Essa coisa do podcast é uma coisa muito legal, aproxima muito as pessoas, né? As pessoas começam a conversar mais, né? Começam a falar mais e a expor mais as suas ideias, né? Eu tenho hoje um programa que chama-se Opinião, né? Na Rede Brasil de televisão, porque eu cheguei eu não cheguei a uma conclusão, eu acho que essa conclusão já existia, né? Mas eu acho que todo mundo tem que ter a sua opinião. Porque eu acho que uma sociedade informada, bem informada, com opinião, é uma sociedade que sabe o que quer, é uma sociedade mais resolvida, né? E você trocar opiniões, você trocar bate-papo é uma coisa muito legal. Então eu fiquei muito feliz em ser convidado por você. Imagina, aqui, eu né? que agradeço. Eu que fiquei feliz de você ter aceitado o meu convite aí. Ô Ivan, vou puxar o gancho aí que você está falando da questão da opinião, né? Mas aí a opinião só pela opinião não fica uma coisa muito rasa? Não, eu acho o seguinte, se ela ficar só pela opinião, sim, mas se você não começar pela opinião, você não vai a lugar nenhum, entendeu? As pessoas com menos poder aquisitivo ou de uma classe social menor ou que não tiveram acesso a uma cultura maior, acreditam que não podem ter opinião. E aí o que acontece? Você cria uma figura que é muito, muito preocupante, que é o formador de opinião. O formador de opinião, ele é um cara perigoso até, porque se ele tiver uma índole, certo? De provocação de determinada ideologia ou de determinado caminho que ele queira induzir as pessoas, ele vai formar opiniões. E eu acho que você não tem que formar opiniões. Você tem que informar as pessoas para que elas tenham opinião. Aí, a partir do momento que elas têm opinião, elas começam a entender que não é tudo que as pessoas que comandam, as pessoas que têm que são de uma classe social melhor que a dela, não é tudo que é o certo. E aí que começa a grande revolução, porque a revolução legal de um povo está dentro da cabeça do povo. A revolução não está no gatilho da metralhadora, no gatilho do fuzil, está na cabeça do povo. E se assim não fosse, as religiões fundamentalistas, o que eles fazem? Eles fazem de uma maneira ruim, porque eles fazem formando opinião, mas eles provocam a revolução na cabeça das pessoas. A revolução que eu digo é no bom sentido, é de você se posicionar, de você entender que uma pessoa que está hoje guindada ao governo do estado do Rio de Janeiro, certo? Não necessariamente é a pessoa que tem todas as opiniões acertadas. Uhum. Né? E aí você pode contestar, sob todos os aspectos, não só políticos, sob todos os aspectos da vida. Né? Você pode gostar do homossexual, ou você pode tolerar o homossexual, ou você pode não gostar do homossexual. É uma questão sua. Eu usei o homossexual aqui porque é uma coisa que está sempre nesse negócio de você discutir. Mas o que eu acho é que você consegue fazer com que as pessoas queiram se posicionar de maneira diferente. Porque eu, por exemplo, graças a Deus, eu tive a felicidade de estudar em bons colégios, de adquirir uma cultura muito legal, de adquirir a prática da leitura, né? Da busca do conhecimento, essas coisas todas. Mas tem muitas pessoas que não tiveram, ou a maioria delas. Então é por isso que eu acho que a opinião, você tem razão, a opinião pela opinião não vai a lugar nenhum. Mas se você não começar por ela, né? Se você não tiver opinião, você não consegue... Startar alguma coisa legal. Né? Agora, isso que você está trazendo tem
uma ligação muito forte com o mote que era do Aqui Agora, que é o lance da vida como ela é. Exatamente. Tinha isso, então? Tinha. É assim, a gente tinha alguns pilares no... Eu participei do Aqui Agora desde o início da ideia que o Silvio teve, enfim, e tudo. A gente tinha alguns pilares no Aqui Agora que vão ao encontro do que a gente está conversando aqui. A primeira delas era a câmera. A câmera era uma câmera que as pessoas chamavam de nervosa. Eu preferi chamar essa câmera de olhar do ser humano. Porque quando eu venho conversar com você, Fernando, eu não vou ficar olhando para você às 2 horas, 1 hora e tanto que a gente for conversar aqui. Eu vou olhar para aquela câmera, vou olhar para aquela garrafa, eu vou reconhecer o ambiente. O ser humano tem essa coisa de reconhecimento do ambiente. Então, por que a nossa câmera saía do carro já... Primeiro, para trazer a emoção desde aquele momento. E segundo, que era uma coisa muito importante, mostrava o ambiente. Mostrava o ambiente da maneira como a pessoa iria ver. Se o repórter estava correndo e o cinegrafista estava correndo para ver, para chegar lá ao fato, muito provavelmente aquela pessoa que estava em casa, se estivesse lá, estaria correndo. Então essa coisa era muito legal, né? A segunda coisa que era importantíssima, né, que era o repórter, que era um grande contador de histórias. Nós juntamos pessoas assim que contavam histórias como ninguém. Um destaque para o Gil Gomes, né? Um destaque para o Gil. João Leite Neto era um cara que contava uma história legal. O Celso Russomano contava uma história todo dia. A história de um cara que tinha comprado um Fusca, que o motor tinha fundido e o cara não queria pagar o conserto. Era uma história. Que ele continua fazendo ainda, continua fazendo da mesma maneira. E então, tudo isso formava o segundo pilar do negócio. A apresentação que a gente fazia, né, que eu fazia com a Cristina, e tem uns outros locutores que só liam notícias, mas eu ancorava, né? Eu procurava, se fosse comentar alguma coisa, ser muito sucinto, muito rápido, porque o programa tinha que ter um dinamismo muito grande. E a terceira coisa é a mais importante. Eu costumo dizer o seguinte, não deve ser da sua época, mas você é um cara esclarecido, eu acho que você vai lembrar. Teve um filme chamado Perdidos na Noite, que foi feito por Jon Voight, que era o protagonista, né? E Dustin Hoffman, que era o coadjuvante. Dustin Hoffman ganhou o Oscar. Então, a gente, os repórteres, os apresentadores, o âncora, que era eu, nós éramos os coadjuvantes. O protagonista, ou a protagonista, a estrela do programa era a notícia. E pela primeira vez a notícia chegava na casa das pessoas de maneira popular. Né? A gente teve... O nosso comentarista de economia era o Maguila. Todo mundo achava que aquilo era uma gozação. E tinha um fundo muito interessante nisso, que foi o que a gente pensou. Se eu chamasse um comentarista de economia e ele fosse falar, por exemplo, do aumento de R$18 do salário mínimo, ele ia começar assim, olha, o salário mínimo é um indexador, então, por ser um indexador, né, nós vamos ter que agora compreender o que a gente vai poder indexar ou não indexar. A mulher que está em casa... O próximo filho dela vai chamar indexador, porque é o que ela vai entender. O Maguila fazia diferente. Ele fala, olha, R$18 de aumento aí no salário mínimo, não dá nem para comprar 2 quilos de feijão. E o povo, ele fazia assim com a luva. Era aí que a pessoa tinha que entender. Inclusive agora eu acho que teve R$18 também de aumento, não foi? No salário mínimo, alguma coisa assim. Então. Não mudou nada, né? Eu usei o 18 assim sim. Mas não vai mudar nunca. Mas o que a gente queria era que a pessoa entendesse que aqueles R$18 se indexava alguma coisa ou não indexava para ela. Na realidade, ia pesar no carrinho do... Se ela ia comprar mais ou não. Sabe? Então essas coisas é que a gente queria. E o programa, ele tinha uma característica muito, muito legal, que a gente conseguiu atingir, que era o seguinte, a gente tirava, eu costumo fazer uma analogia com a Dona Maria, que estava lá em Perus, na calçada às 3h30, 4 horas da tarde, que ela tinha acabado de lavar a louça, de lavar a frente da casa e tal, o quintal, enfim, já tinha lavado a roupa. Ela sentava um pouco ali e a dona Aparecida da outra casa sentava, a dona da outra casa sentava, e elas começavam a conversar sobre o mundo delas. E aí fofocavam e falavam das coisas, e do carro que quebrou, e da rua que está esburacada, essa coisa toda. Só que quando era 5 e pouco da tarde, elas recolhiam as cadeiras e iam ver o Aqui Agora.
Então, para a gente era muito legal isso. Por quê? Porque essa é uma figura que eu construí para dizer, para conseguir falar para as pessoas o seguinte: eu aqui agora puxava as pessoas para frente da televisão porque elas iam entender. Né? E aí é que costurou, que a costura ficou legal. Tem uma coisa que aconteceu que se eu falo para as pessoas às vezes não acreditam. Ninguém sabia quem ia apresentar o Aqui Agora até 3 horas antes de começar o programa. No dia 21 de maio ou 20 de maio de 1991. Eu tinha uma ligação lá já de anos com o Silvio, com o SBT e tal. Só que foi assim, acho que umas 40 ou 50 mulheres foram fazer o teste para a apresentação do programa. Bastante gente. Mas tinha que ter um partner na hora do teste, o homem do casal. E como eu ficava lá dentro do SBT o dia inteiro, eu fazia os testes com as meninas que vieram fazer o teste. E o Silvio viu, então, 50 testes meus. Então, aí, 3 horas, eu estava tomando um lanche na frente do SBT, que não era na Anhanguera, era na Vila Guilherme, na Zona Norte de São Paulo. Eu estava tomando um lanche no boteco da frente, o menino Julinho, o boy do jornalismo, falou: você tem que ir lá que o Marcos Wilson quer falar com você, que era o diretor de jornalismo geral. Ele falou: é você que apresenta. Aí o Silvio quer falar com você. E tinha um telefone lá na sala do Barreto, que era o gerente de programação, a gente já botou, eles botaram até o telefone vermelho lá, porque tipo do Batman, era, né? Aquela linha privada que caía direto na casa do Silvio. Aí o Silvio atendeu lá, falou: eu quero que você apresente, quem vai apresentar é você está aí construindo o negócio desde o começo, você entende, então, mas eu não quero um apresentador de telejornal. Você conseguiu me entender? Eu falei: já está entendido, Silvio. Eu sabia o que ele queria a mim, do jeito que eu sou. Eu costumo brincar que eu sou italiano, eu sou meio para falar. Se eu for preso e for algemado e o delegado perguntar o que aconteceu, eu vou falar: se eu não soltar a algema, eu não vou conseguir explicar de jeito nenhum. Porque tem que falar com a mão, tem que falar com a mão, né? Aí eu fui e eu não comecei. Ele falou: não quero um apresentador de telejornal. Eu não comecei como começaria um apresentador de telejornal. Boa noite, são 6 horas e 30 minutos, começo aqui agora. Não, eu comecei assim: boa noite, são 6 horas e 30 minutos, começo aqui agora um jornal vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é. O cara estava em casa e falou: meu Deus do céu, o que aconteceu agora? Começou a mudar o jeito de você levar a informação para as pessoas, né? O dinamismo era outro, né? Então tudo isso o que fez com que o Aqui Agora, né, fosse esse fenômeno que foi e tivesse o carinho das pessoas, né? Porque as pessoas pela primeira vez conseguiam entender as notícias. Então, né? De onde surgiu esse lance de A Vida Como Ela É? A Vida Como Ela É de Nelson Rodrigues, né? Um jornal vibrante, uma arma do povo, é do jornal O Dia. O Dia, acho que do Rio de Janeiro, ou A Hora, acho que é O Dia, do jornal O Dia do Rio de Janeiro. E a gente conversando um dia lá, eu, Albino Castro, né, o pessoal lá do Luiz Mendes, o pessoal do jornalismo e tal. Aí o Albino é um cara muito inteligente, umas boas sacadas, né? Ele falou: a gente tinha que pôr isso, a vida como ela é. Então a gente estruturou ali na hora, né? E eu puxei esses bordões todos aí, esse início do programa para caracterizar. Né? E aconteceu um negócio interessante que eu fiquei acho que 4 ou 5 meses sem folga, porque era para marcar minha cara, meu rosto no programa, né? Então essas coisas é que são legais, né? Que você vê que você estava construindo um negócio que você sabe que eu tô no almanaque do SBT. E eu tive uma felicidade, além disso, né? Tive uma felicidade muito grande. Meu filho do meio é jornalista e ele fez Mackenzie. E no Mackenzie eles estavam estudando Aqui Agora e no telão quem apareceu fui eu. E ele chegou em casa, sabe? Assim, fui contente demais. Pô, a aula hoje foi sobre você, sobre o Aqui Agora. Tal. E aí ele falou para mim, mas eu na hora falei assim: esse cara aí é meu pai. Mas é legal isso, né? São recompensas que você tem, claro, né? É de um trabalho que você fez, né? Porque quando você faz um trabalho que você sente que você marcou
né? Na história, né? E que você fez, você preencheu alguma coisa na vida das pessoas, é muito legal, né? Ô Ivo, agora continuando ainda falando de a vida como ela é, como que é a vida do Ivo Morgante? Bom, a minha vida ela é cheia de coisas legais, né? E sempre intercaladas com coisas ruins. Mas eu aprendi uma coisa: se não existia coisa ruim, eu não vou saber distinguir qual é a coisa legal depois. Né? Não, eu tô brincando. A minha vida sempre foi muito legal. Assim, eu sou um paulistano, nascido na Zona Norte de São Paulo, filho de uma italiana com um piauiense. A família da minha mãe era uma família de usineiros, que tinha usinas de açúcar pelo estado de São Paulo inteiro e tal. A família Morgante era uma família italiana que veio da Toscana, né, e que fez a vida aqui, né? E o meu pai era um piauiense com pouca cultura, mas muita inteligência, que também progrediu. Então, graças a Deus, a gente pôde sempre ter um bom nível de vida. Passamos dificuldades, como todas as pessoas passam, e elas são tão boas, porque quando você passa por elas, você sabe, você entende a coragem que você tem, né? E aí eu fui caminhando. Mas eu, na verdade, no começo da minha vida, eu tinha certeza absoluta que eu seria jogador de futebol. Porque eu comecei a perceber que jogava bem, e aí passei um tempo no Juventus, depois passei um tempo no São Paulo, só que aí eu comecei a ter muita dor muito forte na sola do pé. E não conseguia treinar. O médico do São Paulo, na época era o Dr. José Carlos Risse Azevedo, ele me chamou e falou que o São Paulo ia me dispensar, porque eu não ia conseguir jogar em alta performance. Eu tinha hiperuricemia, que é excesso de ácido úrico, popularmente conhecido como gota, né, que é o inchaço das articulações pelo depósito do ácido úrico, e que eu não me interessava para o São Paulo se não fosse para jogar em alta performance, né? E ele estava certo. Ele não estava errado. Eu confesso que tive segundos ou até minutos de ódio olhando para ele. Claro, um moleque de 17 anos de idade. Voltei chorando do Morumbi, que treinava-se antigamente lá dentro do Morumbi, né? No campo que era dentro do clube lá, né? E eu voltei do Morumbi para Santana, para o Alto de Santana, da onde eu sempre morei, onde eu nasci e tal. Né, chorando. Mas a vida tinha que continuar, né? A vida não ia parar ali, né? E aí, mas se você... Que eu quero descer. Você com 17 anos, você não percebe que a vida não vai parar. Você acha que vai parar, né? Mas olha só como são as coisas. Pouco antes eu tinha feito... Tem um teatro que chama-se Alfredo Mesquita, que é ali na frente da Praça do Avião, na Praça Campo de Bagatelle, ali na Zona Norte, perto do AMB. E o teatro foi inaugurado. E eu fiz um curso, porque eu namorava uma menina que queria ser atriz. Aí, quando começou o curso, ela foi comigo. Depois de uns 3, 4 meses, muito perto do Campo de Marte, né? Sim. Aí ela queria ser aeromoça, comissária de bordo. Ela queria trabalhar com aviação. E ela foi fazer o curso e parou o curso de teatro. E eu continuei, eu já estava lá, eu continuei. E aí, no fim, depois de muito tempo, com aquele diploma que eu tive, eu consegui meu DRT, de meu registro de ator e tal. Aí comecei a trabalhar um pouco com esse negócio, em teatro, essas coisas e tal. E eu tocava, né? Não fui nunca um virtuoso, mas dava para ganhar uma graninha. Então eu fui tocar em estúdio, né, e tal, mas aí, né, eu sei que no fim pintou esse negócio da faculdade de jornalismo, e aí eu fui, minha mãe conhecia uma família a família da minha mãe tinha uma usina Tamoio, perto de Araraquara, e a família Barbieri de Araraquara era a dona do jornal de lá. E aí eu fui para lá trabalhar no jornal, de lá para a Rádio Morada do Sol, dali para a minha namorada na época, que depois veio ser minha primeira esposa, que é a mãe do meu primeiro filho. Ela era de Limeira, eu fui trabalhar em Limeira. E aí tem aquelas coisas que vão acontecendo na vida e que você fica meio sem entender como é que elas acontecem, né? Eu trabalhava em 2 rádios, na Rádio Jornal de Limeira e Educadora de Rio Claro, que era do mesmo dono. E o diretor artístico da Rádio América, de São Paulo, estava passando pela estrada e me ouviu fazer um programa à tarde na rádio, que o AM era o que mandava na época, né? E, por coincidência, tinha um cara de Rio Claro, o João Heder, que é um grande amigo meu,
que também tinha um amigo que trabalhava na Rádio América. E ele foi visitar esse amigo, e o diretor lá da rádio sabia que era de Rio Claro, e falou, pô, cara, eu tô precisando de um cara aqui, eu vi um cara bom, né, à tarde. Aí o João falou, que hora que é? Era 3 horas. Que rádio que era? Acho que era Educadora, né? Educadora. 3 horas é o Ivo Morgante, meu amigo, cara. Numa semana eu estava empregado em São Paulo. E vim para cá. E fiquei no rádio, fazendo América e locução esportiva na Rádio Gazeta. Aí fiquei só na América um tempo e tal. Bom, depois fui, para encurtar um pouco a história, fui para a Rádio Bandeirantes. Acabei na Rádio Bandeirantes, na equipe do Fiore Giliotti, que era um grande narrador de futebol da época e tal. Era uma das grandes equipes, não sei o que tem. Só que eu tinha participado, né, levado, né, para a rádio o Gugu. A Rádio América, na Rádio América fizemos um programa chamado Viva Feliz, ele fez um sucesso tremendo e tal. Ele estava fazendo muito sucesso com o Viva a Noite na época, né? E a gente ficou muito amigo. Eu e o Gugu ficamos muito amigos. E um dia, por uma coincidência, tinha um repórter lá de esportivo da Rádio Bandeirantes que tinha assumido a secretaria de redação do Diário Popular e queria um cara para escrever fofoca de televisão e queria falar com o Gugu e não conseguia. E me encontrou no corredor da Bandeirantes e falou, pô, mas você consegue falar com o Gugu? Eu falei, pô, se eu ligar na Rádio América agora, ele estiver lá, ele me atende, né? Aí liguei, ele estava lá. Aí falou, não, eu quero escrever, vem com o cara para cá. E eles se resolveram lá e viraram. Aí o Gugu me chamou no estúdio, nunca me esqueço, no estúdio da rádio, e falou, você quer ir para televisão? Eu falei, pô, meu sonho, Gugu. Eu não quero fazer rádio, eu quero fazer televisão. Ele falou, então vai amanhã. Bom, para encurtar a história, no outro dia eu estava empregado no SBT. Então as coisas vão acontecendo, né? E vão acontecendo. E no SBT eu fiz um monte de coisas. Eu tenho uma historinha que é muito legal. Eu estava passando no corredor, tinha um corredorzão grande que a gente chamava de avenida lá dentro, estava passando no corredor, sai o Magrão, que foi diretor do Gugu, foi diretor artístico do SBT, na época já era diretor artístico do SBT, e o Vanderlei Villanova, que é um grande diretor também de televisão. Os dois saíram do estúdio assim e falaram, pô, Ivo, vem cá, o que você está fazendo agora? Eu falei, vou pro jornalismo, né? Eu fazia uma reportagem pro Viva a Noite, mas não estava no dia de gravar e tal. Eu vou pro jornalismo. Ele falou assim, não, você não pode, vem aqui, você não pode narrar uma lutinha que o Sérgio Malandro vai fazer com os caras de luta livre aí, e a molecada que vem aí das escolas, vamos bater uns pênaltis nele, ele vai ficar no gol e tal. Eu falei, posso, não tem problema, né? Ele falou, pode não, você vai ter que fazer porque não tem ninguém. Eu peguei e subi lá, era até no puleiro, assim, onde ficava o negócio do som, né, a sonoplastia. Eu fui lá e narrei, quando acabou, o Sérgio me chamou lá no camarim dele, falou, pô, ficou legal pra caramba e tal, você tem que fazer, não sei o que tem, coisa e tal. Eu falei, Sérgio, tudo bem, mas eu preciso ver se vai dar, se a gente consegue coordenar e tal. Não, uma vez por semana, eu gravo aqui todos os programas, uma vez ele gravava num dia, não, 2 dias, eram 2 dias da semana. Bom, conclusão da história, eu ganhava X, que eu não me lembro ali quanto eu ganhava no jornalismo, por mês, e os 4 cachês, os 8 cachês que ele me pagava, era 2 vezes o meu salário do jornalismo. Você dando tchauzinho, sei lá. E eu ganhava um cachê bom pra cacete no Viva a Noite, pra gravar primeiro eram as boates, né, que a gente ia nos clubes e tal, da noite e tal, e depois o Sonho Maluco, que era um quadro do Gugu. Então eu comecei a juntar dinheiro no SBT, tudo era lado, e fiz um saláriozinho legal, né? Mas então a minha vida sempre foi assim. Eu sou um cara muito... Paralelamente, eu sou empreendedor, gosto de fazer coisas fora da televisão e tal, mas eu sempre pensei assim, eu não quero com 80 anos, com 85 anos, estar sentado numa cadeira e falar assim, putz, aquele dia, se eu tivesse feito aquela coisa, né, e não fiz. Não, eu vou fazer tudo. Tudo que eu achar que eu tenho que fazer. Eu tive negócio na Argentina, eu fiz a primeira casa noturna de estrada do Brasil, com o irmão do Moacir Franco, Carlinhos Franco, e mais outros sócios lá, então eu participava na área artística do negócio. Então nós fizemos juntos uma casa chamada Caipiródromo, que fez um sucesso tremendo na década de 90. Então eu fui fazendo muita coisa, sempre, né? Hoje eu estou na televisão, eu administro títulos de capitalização, sabe? Eu tenho diversas coisas que eu faço, porque eu acho legal esse tipo de coisa, né? Eu
Eu sou, acho que um dos maridos mais baratos que existem no Brasil. O meu lazer custa R$70 por mês, que é quanto eu pago no Lausanne Paulista Futebol Clube para jogar 4 vezes por semana, que eu jogo futebol 4 vezes por semana ainda, né? E ainda faço gols, né? Mas então sempre foi assim, sabe? A vida como ela é do Ivo é essa vida, né? Mas com muitos erros também, porque eu não vim aqui para ser santo. Eu acho que ser anjo é ruim, porque essa asa deve pesar pra caramba, né? Então, muitos erros mesmo, que eu acho que todos nós temos e cometeremos, e graças a Deus assim é. Porque aí é que a vida fica emocionante, né? Oi, você trouxe essa questão do futebol agora, né? E aí lembrei, daqui a pouco eu vou chamar o Thiago Berrache, lembrei da questão de Copa do Mundo. Qual foi a Copa do Mundo que mais marcou você? 1970, sem dúvida nenhuma, né? Eu tinha 14 anos. E eu digo aqui para você uma coisa, o Brasil jogava com Félix, Miele Venerando, Carlos Alberto Silva, Hércules Brito Ruas, Wilson da Silva Piazza, e Carlos Alberto Torres, aliás, e Everaldo Marques da Silva, Clodoaldo Tavares Santana, Gerson Nunes de Oliveira e Roberto Rivelino, Jair Ventura Filho, Eduardo Gonçalves de Andrade e um cara que eles acharam lá chamado Edson Arantes do Nascimento. Então, é a Copa que me marcou. É a Copa que me marcou, a Copa que eu pulei de alegria, a gente andava... Nossa, no dia que o Brasil ganhou da Itália, isso aqui ficou uma loucura e tal, então era muito legal. Mas também tem a Copa de 94, mas aí porque meu filho estava junto, meu filho mais velho. Hoje ele tem 42, ele tinha 15, 16 anos, sei lá quanto ele tinha lá, ele nasceu em 81, ele tinha uns 13 anos. Ele tinha 13, 14 anos, então ele viveu muito a Copa de 94, do Romário e tal, né? Então, a Copa que me marcou foi a de 70. E de uma certa forma, eu tinha 14 anos de idade, me levou um pouco para essa coisa do jornalismo esportivo também. Eu estava jogando bola na época, estava treinando e tal, estava em categorias de base. Então, quer dizer, isso me encantou muito, né? E aí eu tinha tido a felicidade um pouco antes, porque eu sou santista, né? Eu torço para o Santos Futebol Clube. Torço mesmo. Já fui conselheiro, estou lá o tempo todo e tal, torço mesmo, brigo com o jogador, faço tudo que eu tenho direito como torcedor, né? Mas eu estudei no Liceu Coração de Jesus, que é ali nos Campos Elíseos, né? Uma escola dos padres salesianos. E aí eu cantava no coral dos Pequenos Cantores do Liceu Coração de Jesus, que era um coral muito famoso em São Paulo. E o Pelé foi gravar uma música com o Jair Rodrigues. O Pelé tinha feito uma música para as crianças. O Jair ia colocar no estúdio dele, né? E ele, no disco dele, melhor dizendo, e a gente foi gravar no estúdio Reunidos, que era no prédio da Gazeta lá. E o Padre Jonas, aliás, foi o padre discipado da Canção Nova, foi meu maestro lá no Liceu Coração de Jesus. Ele falou assim: olha, então eu vou levar 20 meninos, porque não dá para levar os 30 e tantos, 40, acho que cantavam, sei lá, né? E aí eu fiquei torcendo para ser eu, né? Porque o Pelé ia estar lá, né? Aí eu fui chamado. Eu fazia muito bem a segunda voz e tal, então eu fui chamado. Nossa, eu não dormi, cara. Eu não dormi. Eu escrevi num papel que eu ia falar pro Pelé, que era o meu maior ídolo. Era o grande ídolo da minha vida, né? E aí eu escrevi. Aí a gente gravou, nem vimos o Pelé estava com o Jair Rodrigues lá e tal, gravamos a nossa parte e tal, e ficamos esperando. E aí um cara lá do estúdio falou: o Pelé depois vai receber as crianças lá e tal, não sei o que tem. Chegou na minha vez, eu olhei para ele, nem sei onde é que estava o papel, comecei a chorar de um jeito que, né? E aí ele olhou para mim e falou assim: não, fica tranquilo que eu sou chorão também. Aí me deu autógrafo e tal. Mas aí, então, isso tudo fez com que a Copa de 70, né, fosse a Copa mais emocionante da minha vida. Muito bom. E ó, vamos ver aí com o Thiago Berrache alguma curiosidade a respeito da Copa do Mundo. Bom, o Brasil já ganhou 5 Copas do Mundo: 58, 62, 70, 94 e 2002. Agora, você sabe quais são as piores colocações do Brasil em Copas do Mundo? Bom, a pior disparado é a colocação que o Brasil teve em 1934, numa Copa disputada na Itália. O Brasil ficou em 14º lugar e eram só 16 participantes.
E naquela época, a FIFA não dividiu as seleções em grupos. Era apenas um jogo eliminatório, quem ganhasse se classificava para outra fase, quem perdesse estava fora. E o Brasil só fez um jogo, perdeu para a Espanha por 3-1 e ficou fora da Copa do Mundo. Então o Brasil naquele ano ficou em 14º lugar, e a pior classificação do Brasil em mundiais. Depois, em 1966, na Inglaterra, aí já era a seleção campeã do mundo, bicampeã, 58 e 62. O Brasil ficou em 11º lugar, não passou nem da primeira fase. O Brasil perdeu de Portugal, perdeu da Hungria e ficou apenas em 9º lugar, não se classificou para a fase seguinte. E a última classificação ruim da seleção brasileira, praticamente, foi a de 1990, na Itália, em que a seleção caiu nas oitavas de final e ficou em 9º lugar na Copa do Mundo. Já naquele ano eram 24 seleções. Então são essas as classificações ruins. O Brasil já teve outras Copas que não ganhou, mas que chegou em 3º ou 4º lugar, até mesmo aquela participação da Copa de 2014, que o Brasil perdeu por 7-1 da Alemanha na semifinal. O Brasil ficou em 4º lugar. Claro que foi uma Copa ruim, mas numericamente, pelo menos, não é pior do que essas outras Copas que a gente falou aqui. Muito bom, Thiago, obrigado. E você também pode acompanhar mais coisas a respeito da Copa do Mundo que foram produzidas pelo Thiago Berrache. Ele tem 3 livros, os 3 primeiros onde o Brasil foi campeão, inclusive o livro de 70, né? E também tem a biografia das Copas, e ele está escrevendo ainda sobre a Copa de 1994, onde a gente conquistou o Tetra. Então digita aí, Thiago Berrache, você vai ver um monte de coisa aí. Pô, legal, Thiago, continua aí, continua fazendo. É bom que as pessoas façam, né, nos deixem a história. Precisa, né? Claro, precisa. Sem dúvida nenhuma, Oi, agora você sabe uma coisa Você sabia que eu apareci no Aqui Agora? Ah, você apareceu no Aqui Aqui Agora? Eu apareci Agora? no Aqui Agora. Mas você fez alguma coisa errada? Graças a Deus, não. Porque, isso foi uma época que eu estudava no Colégio Centenário, ali na Zona Norte de São Paulo, na Casa Verde. E a gente foi para alguma programação infantil e... Aí chegou lá, o Tiririca apareceu lá. E cantando Florentina, né? Florentina. E quem tava fazendo a cobertura? Aqui Agora. Aqui Agora. Aí eu falei, putz, né? Aí a gente tentou descobrir onde ia passar. Não, vai passar no Aqui Agora de noite, não sei o quê. E se eu não me engano, foi no mesmo dia. Aí eu tô lá assistindo na casa da minha avó, eu chamei, vô, vem aqui, eu tava aí, não sei o quê, vamos ver, eu vou aparecer, porque tenho certeza que uma hora a câmera... Aí você... Olha aí, passou 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos, olha aí, isso aqui. Cara, foi muito divertido, mas é muito legal, né? É muito legal, isso é muito divertido, cara. E tem história pra contar agora, né? Claro, mas tinha uma brincadeira que a gente fazia, né? Que era assim, né? O Wagner Montes era um cara muito legal. Muito legal. Um cara muito espirituoso e tal, né? Aí ele falava assim... Às vezes eu tô na rua, que ele era repórter, né? Ele tava na rua. Aí o cara vira pra mim e fala assim, ô Wagner Montes, eu quero aparecendo aqui agora. Eu falava pra ele, mata um cara. Você vai aparecer na hora, velho. Meu Deus, apronta que era uma brincadeira, claro, né? Uma brincadeira que a gente óbvio, falou. Nós tínhamos uma outra brincadeira, porque o Celso tinha era uma coisa contundente e encontrava, às vezes, pessoas que não queriam, né? Não queriam saber se era o Celso, se era Aqui Agora e tal. O Celso levou uma canetada aqui, o Celso chegou com camisa ensanguentada, de apanhar e tal, não sei o que tem. E a Madalena Bonfilhodi fazia as matérias emocionantes. Que ela é muito legal também. Aquelas matérias, e ela chorava. Sim. Em muitas matérias ela chorava. Então a gente tinha uma brincadeira que era o seguinte: se o Celso Russomano não apanhar e a Madalena Bonfilholi não chorar, o Aqui Agora não vai pontuar. Então o Aqui Agora tinha um time muito legal. Vai ser muito difícil, eu te digo com toda certeza, montar um time como a gente montou no Aqui Agora. Ô, Ivo, agora eu falei para algumas pessoas que você vinha aqui no programa. Aí o pessoal falou assim, o Ivo, fala que ele tá parecendo Roberto Bolanhos. Não, mas fala que você tá parecendo com o Roberto Bolanhos. Eu não sei como. Eu fui olhar uma foto do Bolanhos e não eu tive a felicidade de conhecer o Bolanhos. Né? Sério? Você conheceu ele? Eu conheci o Bolanhos no México, mas eu não estava trabalhando. Eu estava no México e aí um rapaz que a gente acabou conhecendo lá, que esse cara ele conhecia o Aqui Agora. Ele tinha morado no Brasil, ele me reconheceu lá e tal, e tinha uma ligação com o Bolanhos. E eu acabei conhecendo o Bolanhos lá, falei para ele, porque o meu programa era antecedido pelo dele. Né? Depois foi antecedido pela Escolinha do Golias. Né? Então o meu programa era vinha o Chaves
E depois vinha o Aqui Agora, né? E o Chaves eu acho o humor mais legal que tem. Ah, é. Que é aquele mais... né? Eu nunca encontrei alguém que não gostasse de Chaves. Não. Um dia eu tô vendo o Chaves lá, eu tava sentado na bancada do Aqui Agora, aí o professor Girafales perguntou pro Chaves: Chaves, qual é o animal que come tudo? Ele falou: o rico. olha que tirada que legal, sacada, né? Que sacada legal, né? Essas coisas que eu acho legais, né? Mas aí eu não sei, as pessoas... Tem pessoas que já até escreveram lá para a redação, lá para o WhatsApp lá da Rede Brasil, onde eu estou agora, dizendo que eu estou com a cara do Roberto Bolanhos. Né? Ó, joguei verde e engoli maduro, hein? O Roberto. O Bolanhos. O Bolanhos, é o seguinte. Mito Chaves, não, brincadeira. Ô, Ivo, é o seguinte, tem uma coisa que você é muito parecida com o Heródoto Barbeiro, que é meu amigo, que não são os cabelos pretos, mas que é a paixão pela Kombi. Você teve Kombi, né? Tive. E na verdade é assim, eu fui colecionador de carros, né? Eu sempre fui muito envolvido. E eu vou te contar a história. Eu tinha 13 para 14 anos de idade, meu pai tinha padarias, bares e tal, e ele morava no Alto de Santana. Ele me deu uma Rural Willys na mão e falou: então a partir de amanhã você vai bem cedo para Mairiporã, pega o dinheiro, vê o que precisa na padaria que tem lá em Mairiporã e tal, nossa e tal, não sei o que tem. Eu tinha que ir pela estrada de Santo Inês, que era por dentro, porque eu não tinha carta, podia ir pela Fernão Dias. E aquilo eu ia todo dia, ia e voltava todo dia, e só que no final de semana o carro era meu. Então eu com 13 para 14 anos de idade já tinha um carro. Era uma Rural Willys, que era um utilitário, mas era um carro. Eu era o único garoto da turma que tinha um carro já com 13 para 14 anos de idade. E eu sempre tive eu sempre tive uma paixão muito grande pelo carro. Sempre gostei muito de carro. E gozado, né? Eu não sou um cara muito ligado à motoração do carro. Eu sou ligado às características do carro, porque o carro conta a história do seu momento, né? O carro conta a passagem dele, né? pela época, né? O automóvel, eu acho que não tem ninguém, sã consciência, ninguém que não tem uma história de carro para contar. Ou que o pai bateu o carro, ou que o pai comprou um carro, né? Todo mundo tem uma história, enfim, uma viagem que fez e tal, né? E um carro, sabe, o carro já esteve presente no assassinato de um presidente dos Estados Unidos, cara, que ele foi assassinado em cima de um Lincoln, né? Então, quer dizer, aí quando eu pude ter, eu tive minha coleção. Hoje não tenho mais. Eu estou elegendo um carro aí de antigo para comprar um carro só e ficar com o carrinho lá em casa. Mas eu sempre tive fascínio pela Kombi. A Kombi é um negócio... A Kombi tem uma coisa legal. A Kombi você dirige com o pneu embaixo de você, na mesma proporção sua, né? E é a mesma coisa que um ônibus, né? Porque o carro, as rodas estão na frente. Então você dirige, tanto as curvas como a maneira de você dirigir, de você enxergar as coisas é diferente. O ônibus e a Kombi já é na frente, então é muito legal. A direção da Kombi é em pé, assim, né? É assim para você dirigir, é deitadinho assim, né? Para você dirigir. E aquilo me fascinava muito e tal, né? Eu gostava muito dessas coisas. E aí um dia foi muito engraçado que eu estava num título de capitalização nosso lá no litoral, chamado Cap Legal Litoral, que eu fiquei 5 anos lá, fiz um sucesso muito grande lá nesse título de capitalização, né? Aí tinha 3 Kombis lá, velhas, que a gente tinha usado para levar promotoras de vendas aí, né, para lá e para cá, do título de capitalização. Uma delas, inclusive, toda plotada, com cap legal, não sei o que tem, coisa e tal. Aí, só que tinha que tirar do lugar que estava. Aí eu falei assim para os sócios, eu falei assim, olha, eu não vou pagar nada. Eu tiro, levo para São Paulo pelo guincho. Não, então leva essa desgraça aí. Duas das Kombi estavam bem judiadinhas, eu vendi, sabe para quem? Para esses caras de reciclável, que eles fazem aqueles negócios altos, assim, que para pôr cheio de papelão, e para aquilo ter um motor, que eles vão colocar lá, qualquer motor lá, um acelerador e um negócio, uma direção para eles virarem, nem freio eles querem saber se tem, né? Mas a outra eu olhei para ela e falei, não, essa aqui eu vou customizar.
E aí customizei minha Kombi. Eu pus banco de couro, multimídia, câmbio redutor, direção esportiva, 2 bagageiros em cima, televisão, o banco de trás, aquele terceiro banco do salão, né, o segundo banco do salão, você puxava, virava cama, tal, muito legal. E acabei vendendo para a Adriana, que é uma menina que tem, o irmão dela tem uma loja de Kombis em Orlando. Caramba, olha só. E você não sabe o que as Kombis brasileiras fazem sucesso lá. E aí eu acabei vendendo. Ela até tinha falado para mim, para a gente fazer junto. Eu falei, eu vendo para você aí, você ganha um dinheiro em cima aí e leva lá para você vender lá e tal. Aí foi até a Adriana, através do Rafael, que foi um cara que fez os bancos para mim e tal, fez a maior parte da customização da Kombi. Aí então fizemos, eu vendi para ela, né? Aí um dia eu estava encontrei com ela, não lembro onde e tal. Ela falou assim, você não sabe o sucesso que a sua Kombi fez. Sua Kombi é o xodó da loja. Tem um senhor lá que falou para não vender para ninguém, porque tá aí. Só que a loja era em Orlando, ele era lá do Idaho, sei lá de onde era, o cara era do inferno lá. ele falou que ia descer os Estados Unidos inteiro para buscar a Kombi e tal, né? Então, eu sempre tive essa ligação com carros, né? Eu tive carros maravilhosos, eu tive um Mustang campeão nacional, tive um Mercury 48, um Ford 29, um Ford 35, um Impala 64, que tinha 4 portas e não tinha coluna, então parecia que era um buraco só assim ao lado, quando você abaixava os vidros, era muito legal. Mas assim, para você ter uma coleção de carros, você demanda um cuidado diário que acaba te deixando meio louco, sabe? E aí eu falei, não, eu vou vender a coleção e agora, faz tempo que eu vendi já, mas agora eu estou elegendo tô com vontade de ter um carro antigo, né? Eu estou elegendo um carrinho aí, vamos ver que carro que eu vou comprar. Ô Ivo, agora é o seguinte, você também é casado. Sou. Como é que você faz para convencer a esposa para ter um carro antigo? Porque eu quero ter um Fusca e minha esposa não deixa. Não, então, aliás, na verdade, não tem convencimento. Na verdade, foi o seguinte, com a Roberta, que a Roberta é minha terceira esposa, né? Graças a Deus a definitiva, porque é a mulher que eu amo na vida. Mas eu demorei um pouco para achar, né? Se bem que eu fui muito amigo. A minha primeira esposa faleceu em 2020 agora, né? Eu fui um dos maiores amigos da Eliane, minha primeira mulher, fui eu a vida inteira, porque a gente tinha um filho para criar e a gente sempre... Mas a Roberta, quando eu fui morar com a Roberta, eu já estava me desfazendo da coleção. Entendeu? Mas a técnica é a seguinte, não tem outro jeito, compra o carro. E aí o que você faz? Você põe ele na rua, assim, na frente da sua casa. Aí você chama a esposa. Aí sem querer você fala, nossa, olha que coisa bonita, né? Esse Fusquinha é bonito, né? Olha que carrinho legal. Sua esposa vai falar, a frase que ela vai falar é essa, é mesmo, né? Então é nosso. Tá bom. Aí já não tem recuo. Né? Aí, Anne, o que você achou da ideia? Tá aprovada a ideia? Tá, ela tá fazendo assim, ó. Porque não tem outro jeito. Né? É assim, né? Eu, paralelamente ao carro, eu sempre fui motociclista. Sempre, desde moleque. Até eu tô vendendo agora uma moto que eu tinha aí, eu quero ver se eu compro uma elétrica agora aí, né? Mas a Roberta, minha mulher, não gosta. Né? Outro dia eu falei pro meu filho, eu ia pegá-lo em um lugar, o meu filho que tem 22 anos agora, ele foi pegá-lo, eu ia pegá-lo num lugar, falei assim, eu vou levar os 2 capacetes e vou de moto. Ele falou assim, não, você vai de moto. Mas se é para você ir de moto, ele volta de Uber. Porque ela acha que vai cair, acha que vai não sei o que tem. Coisa. Eu, que sou o maridão, que se cair, que se dane, né? Mas o filho não, né? Mas é assim, a vida é... Ô Ivo, agora é o seguinte, onde que você tomou mais pau? Como jornalista ou como vereador? Olha... É difícil responder essa pergunta. Eu acho que como vereador, sim, com certeza como vereador. E eu vou te explicar a situação. Primeiro que a gente tomou muito pau
no Aqui Agora. Mas era assim, a gente sentia nessas pauladas que a gente levava, a gente sentia que havia uma ponta de inveja. É assim, não é nem inveja, é uma ponta de arrependimento. Fala, pô, por que não fui eu que comecei a fazer isso? Porque o programa deu 40 pontos de audiência, cara. Ganhou da Globo 6 meses seguidos e tal. Então, quer dizer, o negócio era monstruoso, né? E entrou para a história do jornalismo como uma revolução jornalística. Tanto que a gente fala dele até hoje. Eu dei entrevista seguramente para umas 15, 20 emissoras do mundo que queriam saber que fenômeno era esse que estava acontecendo no jornalismo, né, no Brasil e tal. Fez sucesso no mundo, o Aqui Agora, né? Então, a gente tomava muito cacete. Então, por quê? Porque as pessoas vão mais para achar que tudo que você faz, mais voltado mais para o popular, é sensacionalista. E não necessariamente é. Agora, se você for fazer, você vai fazer uma matéria de política, de polícia, melhor dizendo, uma matéria às vezes de descaso com alguém, você beira o sensacionalismo, sabe? Você não pode cair nele, né? Você pode beirar ali, dar um tchauzinho para ele e tal, mas você não pode cair. Mas existia isso. Agora, na Câmara Municipal, como vereador de São Paulo, eu primeiro peguei a pior legislatura que existiu, que era uma legislatura que vinha de uma coisa, de um procedimento, de uma forma de governar complicada, que era do Paulo Maluf, né? O Paulo Maluf era o toma lá da cá mesmo, e era a gestão do Pita, do Celso Pita, que era um economista de primeira mão, mas só. Ele, como prefeito, ele era um grande economista. Ele não sabia jogar politicamente, jogar no bom sentido, que eu digo. Uhum. E existia uma coisa que eu disse isso para o Zé Eduardo Martins Cardoso, que na época era vereador comigo, depois foi ministro do Lula e tudo, né? Que é um cara, uma inteligência, uma cultura, né? Ele dá aula na PUC e tal, enfim. E aí o Zé, um dia eu disse para o Zé, eu falei, eu estava vendo as coisas acontecerem, né? E ele gostava muito dos meus papos, de conversar. Eu falei, Zé, vocês estão preparando aqui a chegada do Barbudo em 2002 lá no Palácio do Planalto, né? Vocês estão começando pela casa de leis mais importante depois do Congresso, porque não é a Assembleia Legislativa daqui ou de lá, de acolá. A casa mais importante de leis depois do Congresso Nacional é a Câmara Municipal de São Paulo. E aí isso fez com que as pessoas não medissem as consequências, né? Eu fui colocado numa CPI pela Rede Globo de televisão, que nem da CPI eu era. Mas levei o cacete, levei o pau, vou fazer o quê? O Ratinho, que é um cara maravilhoso, que, sabe, a gente se dá bem e tudo. Um dia ele pôs lá umas pizzas, né, que era hora tudo acabar em pizza, e abriu uma, estava escrito Ivo Morgante lá, e eu nem fazia parte dos negócios. Eu não sou santo, já disse, não quero ser anjo, porque o peso da asa deve ser complicado, mas eu procurei, como eu vinha de um jornalismo, de denúncia, não sei o que tem e tal, eu procurei andar o máximo possível que eu pudesse corretamente. E não fazia nenhuma virtude, não era virtude, era uma obrigação que eu tinha. A Câmara Municipal tem 300 e tantos anos, eu não sei se chega a 100 os vereadores que não têm nenhum processo, eu sou um deles. Isso não é virtude nenhuma, é obrigação minha. Mas, infelizmente, a política é um lugar que você tem que tomar um cuidado muito grande pelo fascínio. E eu vou dizer um negócio para você, o maior fascínio e aonde as pessoas se perdem na política não é no dinheiro, é no poder. Quando a pessoa tem o poder, cara, eu costumo brincar dizendo que o vereador, ele começa a não entender mais nada porque ele não sabe mais o que é maçaneta. Porque você vai chegando na porta, já tem um cara para abrir a maçaneta da porta para você. Ou entra, vereador, sei o que tem. E aí você vai imaginando o tamanho que isso vira quando o cara é senador, o tamanho que isso vira quando o cara é deputado federal, o tamanho que isso vira quando o cara é presidente. Então o poder embriaga. Sabe, o poder embriaga as pessoas. Na mídia também não é muito diferente, né, Ivo? Porque se pegar o ego, por exemplo, no meio dos artistas, jornalistas, mas também é a mesma... Eu concordo plenamente. Dá para fazer uma comparação, Dá né? para fazer uma comparação. Mas aí a mídia tem uma coisa que eu acho que pesa no sentido de você, por exemplo, na mídia...
você tem que tomar muito mais cuidado, por incrível que pareça, do que na política. Entendeu? Você é assim, você é um apresentador de um telejornal. Certo? Qualquer deslize que você tenha, certo? Você pode terminar ali, pode cessar ali. E na política não, amigo. Você vai perder 8 anos, você não vai poder se eleger, daqui a 8 anos você está lá e você vai ser político do mesmo jeito e tal. Então, mas que gente, em televisão, hoje a TV aberta tem um tamanho um pouco menor, né? Porque as outras mídias elas cresceram muito, evoluíram muito, mas na minha época, certo, no corredor tinha que ter 2 corrimão. Se você não segurar no corrimão, o cara vem e dá uma rasteira em você e acabou, né? Ô, Ivo, tô gostando muito do nosso bate-papo, tô muito feliz de conhecer mais da sua história. Agora, pra gente fechar, eu queria saber o seguinte: qual que foi o profissional que mais te marcou? Porque sim, durante sua trajetória toda e carreira toda, você trabalhou com um monte de gente. Gugu, Silvio Santos, Gil Gomes e mais uma porrada de gente. E ainda está trabalhando com um monte de gente ainda. Quem que foi a pessoa que mais te marcou? Olha, eu não tenho a menor dúvida, e eu tenho certeza que as outras pessoas vão entender. A pessoa que mais me marcou foi o Gugu. Além da gente ter uma amizade, o Gugu é um cara que poucas vezes eu vi uma pessoa tão concentrada e tão compenetrada no caminho que ele queria dar para a profissão dele. Eu não estou dizendo aqui financeiramente, não. Para a profissão dele. Um garoto que com 14 anos de idade escrevia carta com ideias de programa para o Silvio Santos. E que foi lá com 15 anos, sei lá, 16, já foi ser produtor lá do SBT. E dali foi indo e foi. Pô, um garoto que chegou na Record, ganhar da Rede Globo de televisão, bater no Faustão constantemente, que era um cara com quem também eu tive amizade, porque ele foi repórter esportivo, eu fui também e tal. Mas assim, eu não tenho dúvida nenhuma, profissionalmente e no que diz respeito ao caráter. Não que as outras não tenham, é que eu conheci muito de perto o jeitão do Gugu. Agora, se eu falar para você que eu não tenho uma admiração enorme pelo Silvio, é mentira. Claro que eu tenho uma admiração pelo Silvio. E acho que o Silvio, diferentemente do que as pessoas dizem, ele não prima por ser empresário. Ele prima por ser o maior homem de televisão do Brasil e um dos maiores homens de televisão do mundo. Até para copiar coisas que ele não tinha direito de copiar, mas inteligentemente copiava. Entendeu? E tá certo, ele não tá errado, não. Então, a pessoa que mais me fascinou, ou por quem eu tive mais admiração no meio, foi, sem dúvida nenhuma, o Gugu. O Gugu foi o cara que me deu, por quem eu tive uma admiração muito grande. Muito bom, Ivo. Desejo muito mais sucesso ainda na sua trajetória. Tenho acompanhado alguma coisa ali na internet, principalmente o Carangas do Brasil. Carangas do Brasil. Que eu acompanho, assisto ali muita coisa. Então, parabéns. Obrigado por você ter aceitado o convite. Foi um prazer receber você. Fernando, para mim foi um prazer enorme, sabe? A minha mãe que dizia que tinha um medo danado de sair comigo desde pequenininho, porque se não tivesse ninguém para conversar, eu ia falar com o poste. E eu adoro conversar, porque eu acho que se há uma coisa que Deus nos deu que é das mais importantes, é a fala, porque a fala traz tudo que está dentro do cérebro, né, e que você quer externar. Então eu fico muito feliz quando eu posso bater papo. Eu agradeço imensamente a você, eu acho muito legal. Eu gostei do seu espaço. O seu espaço tem energia, a aura é boa, sabe? O seu espaço tem felicidade. E quando eu encontro esse tipo de lugares, de locais, eu fico cada vez mais, sabe, admirando o ser humano. Muito embora tenha uns aí que não dá para admirar, mas a gente sempre tem que ter, né? Infelizmente sempre tem que ter alguns assim. Mas eu fico muito feliz, muito feliz. Muito obrigado. Quando você precisar, vamos bater um papo aí. Joia, vamos sim. Tá, eu que agradeço. Valeu. Tá legal. E ó, se você nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ó, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!